arbitragem e tal. O Palmeiras e o mérito do Palmeiras. É o líder do campeonato. Barolo, quem era o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro até ontem? Em nota, em avaliação, em tudo. Nenhum. Eu não gosto de nenhum. Eu não gosto de nenhum. Não, mas aí não dá. Eu acho todos fracos. Eu acho todos fracos. Não tem campeonato? Não, eu acho todos fracos. O Ramon Abate Abel era o melhor árbitro até o sábado em avaliações, tanto é que está sendo escalado nos principais jogos. Imagina o pior, hein? Não, mas você já está defendendo o Ramon Abate Abel sem ver os lances, não. Foi por ativismo ou não, hein? Ele viu o jogo, ele viu o jogo. Não, longe disso. Ele foi muito mal no jogo. Ele foi muito mal no jogo. A escolha da comissão de arbitragem, colocar nesse jogo, foi o melhor árbitro que ela tem no momento. Que foi mal. Mas ele foi muito mal. Agora, quando se... Pessoal, tem São Paulino aí escancarando a realidade, a verdade, né? Mas, pessoal, pelo que eu entendi aí, a imprensa paulista tá defendendo o árbitro. Quer dizer, tava defendendo, dizendo que era o melhor árbitro do futebol brasileiro até o momento. Quem foi que disse isso? Eu pergunto, quem foi que disse isso? Porque já no jogo do Flamengo ele foi péssimo. E, pessoal, vocês estão lembrados do ano passado? Fortaleza e Palmeiras? Um pênalti escandaloso que esse árbitro deu para o Palmeiras. Ele foi afastado. Ficou vários jogos sem apitar. Aí esse árbitro é o melhor árbitro brasileiro. Eu concordo com o São Paulino aí. Imagine o pior. Imagine o pior. Pois é, e depois desses erros, né? Flamengo prejudicado contra o Cruzeiro, que teve um pênalti a favor do Flamengo. Flamengo prejudicado contra o Bahia, que Danilo não era para ter sido expulso. Muito mais fez Andréas Pereira e não foi expulso. Palmeiras favorecido contra o São Paulo e agora é o líder da competição, né? Tem muita gente aí dizendo que pode entregar a taça porque o Campeonato Brasileiro perdeu a graça. Eu sei que muitos vão dizer, mas e o mérito do Palmeiras? Qual foi o mérito do Palmeiras nesse jogo, pessoal? Onde plenamente poderia ter sido um 3-0 com um jogador a menos. E olha que eu não estou falando nem da expulsão do Gustavo Gomes, né? Poderia ter sido um 3-0 com um jogador a menos. Aí eu queria ver o mérito do Palmeiras. Por que é que vocês não falam do mérito do árbitro? E o mérito do árbitro, né? Pois é. Mas vamos acompanhar o vídeo. Créditos do vídeo, mesa redonda, link na descrição. Vamos acompanhar. Do Barolo, e aí o Miller faz uma variação desse jogo, 2-0, toma a virada de 3-2 com lances polêmicos, Miller. Olha, Garrafa, eu estava assistindo o jogo com o jogador ali na sala e eu disse para ele, olha, o São Paulo está ganhando 2-0, só que no segundo tempo o São Paulo costuma defender o resultado e cai muito de produção fisicamente. E foi o que aconteceu. Com 21 minutos o São Paulo ganhou 2-0. Em menos de 10 o Palmeiras empatou o jogo. E claro, com falhas do goleiro Rafael, falhas do setor defensivo. Não é possível você estar ganhando de 2-0 e você, acabou, como diz na gíria, acabou o jogo, 2-0. Né? Fura a bola. Muita gente fala assim, o 2-0 é um resultado perigoso. Perigoso para quem está perdendo. Você tem que correr e fazer 2 gols e tentar virar o jogo. O Palmeiras fez isso com todos os méritos, beleza, maravilha. Só que o São Paulo bobeou demais. O jogador... É que o São Paulo, Rafa, como eu estava dizendo pro Barolo, o São Paulo não tem um líder dentro de campo. Não tem. É um time muito frouxo dentro de campo. Pelo amor de Deus. 2-0. Acabou o jogo. Não tem que levar 3 gols em menos de 20 minutos. Pelo amor de Deus. Com vontade, Barolo. Hein, Barolo? O São Paulo não fez falta no segundo tempo. Não fez falta. O Vitor Roque pegava a bola, ficava passando o pé em cima da bola, ninguém jogou ele na pista de atletismo. Eu tô falando, vocês estão entendendo o que eu tô falando? O São Paulo não tem postura, velho. Não tem, olha a postura no primeiro tempo e olha a postura no segundo. É impressionante, é impressionante. O erro da arbitragem, pra mim, os erros da arbitragem acontecem contra o São Paulo, principalmente contra o Palmeiras, porque a gente tem um enfrentamento de um clube que tem poder de bastidor e o outro que não tem. O São Paulo foi garfado contra o Palmeiras na semifinal do Campeonato Paulista vergonhosamente. E o São Paulo, se você for ver nos últimos 15 jogos entre Palmeiras e São Paulo foi prejudicado contra o Palmeiras. Aí um torcedor do Palmeiras vai falar, mas em 1912, o Caleri, na Copa do Brasil... Depois daquele jogo, o São Paulo foi prejudicado pelo menos umas 10 vezes contra o Palmeiras. Porque o Palmeiras é respeitado pelo poder de bastidor. Eu vou fazer uma pergunta para você e para os amigos da mesa. Qual clube do mundo, qual emissora de TV, qual federação, qual comissão de arbitragem, CBF, vai respeitar um clube que tem um presidente que vai num podcast imitar o Silvio Santos?
Como é que é, Barolo? Qual é o clube que vai ser ele é do respeitado? marketing, ele faz essas coisas. Parabéns. Então ele vai trabalhar no marketing, que vai num podcast imitar o Silvio Santos, é o presidente do São Paulo. Qual é o clube do mundo que é respeitado, que tem um diretor de futebol, esse senhor que apareceu aí, que eu não tenho nada pessoal contra ele, aliás, pessoalmente ele é uma ótima pessoa, ele é um cara muito do bem. Só que qual entidade do mundo vai respeitar um diretor de futebol que é chamado dentro do próprio clube, pelos funcionários do departamento que ele comanda, de boca de farofa? Qual é o clube do mundo? Boca de farofa? Qual é o clube do mundo que vai ser respeitado tendo um presidente que imita o Silvio Santos num podcast e que tem um diretor de futebol apelidado de boca de farofa? Na hora do vamos ver, na hora da dividida, na hora do VAR, na hora do pé por cima da bola, quem que você acha que o árbitro vai respeitar? Mas você acha que o Abel, mas você acha que o Ramon Abate-Abel não dá um pênalti porque o diretor do São Paulo tem um apelido de boca de farofa? Não, Alex, o poder de bastidor do São Paulo, o poder de bastidor, a falta de respeito que o São Paulo é tratado há muito tempo, tem a ver com o comportamento desses dirigentes. Tem a ver diretamente, pode, à vontade, mas tem a ver diretamente com o comportamento desses dirigentes. O São Paulo não é respeitado. O São Paulo não é respeitado dentro de casa. O São Paulo não é respeitado por federações, por emissoras de televisão, por confederações. Mas e o mérito do Palmeiras? Tudo bem, eu estou falando da arbitragem. Eu estou falando da arbitragem. A gente vai entrar no lance polêmico. A gente está falando da arbitragem. A questão do mérito do Palmeiras tem a ver com a incompetência, a frouxidão do time do São Paulo. Eu estou falando de poder de bastidor. O São Paulo não tem nenhum poder de bastidor. Nenhum. É um dos clubes mais prejudicados. E isso tem a ver com o comportamento dessa diretoria. Então porque o presidente Casares ligou para o presidente da CBF. O presidente Casares ligou para o presidente da CBF. A gente vai trazer a informação aqui. O Loeblin estava com a palavra. O Alex Miller está aceitando meio passivo. Eu tô ouvindo. Estão falando que muita arbitragem e tal. Ouvindo. O Palmeiras e o mérito do Palmeiras. É o líder do campeonato. Barolo, quem era o melhor árbitro do Campeonato Brasileiro até ontem? Em nota, em avaliação, em tudo. Nenhum. Eu não gosto de nenhum. Eu não gosto de nenhum. Não, mas aí não dá. Eu acho todos fracos. Eu acho todos fracos. Não tem campeonato. Não, eu acho todos fracos. O Ramon Abate-Abel era o melhor árbitro até o sábado em avaliações. Tanto é que está sendo escalado nos principais jogos. Imagina o pior, hein? Mas você já está defendendo o Ramon Abate-Abel sem ver os lances, Não. Foi por ativismo, não, hein? Ele viu o jogo, ele viu o jogo. Não, longe disso. Ele foi muito mal no jogo. Ele foi muito mal no jogo. A escolha da comissão de arbitragem colocar nesse jogo foi o melhor árbitro que ela tem no momento, que foi mal. Mas ele foi muito mal. Agora, quando se coloca, o São Paulo não tem força no bastidor em relação à arbitragem, ao VAR, pode passar uma ideia a quem está assistindo a gente, tá certo? Que existem decisões tomadas fora de campo, extra-campo, que influencia dentro de campo, e não é a verdade. Não, o que eu quero dizer de força de bastidor é o seguinte, na década de 90, na época que o Miller jogava, o São Paulo tinha força de bastidor. Verdade. Sabe o que eu quero dizer como força de bastidor? Sabe o que eu quero dizer como força de bastidor? Vamos supor, vai jogar São Paulo e Boca Juniors pela Libertadores quartas de final. O representante do São Paulo, que não tinha o apelido de boca de farofa, e nem o presidente que imitava o Silvio Santos, iam na Comebol e falavam o seguinte: olha, a gente vai jogar contra o Boca, a gente não quer qualquer árbitro, a gente quer o melhor árbitro. Eu sei disso. Ah, mas esse árbitro aqui, não. Esse árbitro já prejudicou a gente, já favoreceu o Boca, a gente quer um outro árbitro. O São Paulo era respeitado. Eu sei disso. Então a gente vai levar um árbitro pra lá que vai corresponder à grandiosidade dos dois clubes. E a Comebol mudava o árbitro. Mudava o árbitro. Comigo também aconteceu isso com o São Paulo. Hoje a gente tem um clube que na hora do vamos ver, na hora que a coisa aperta, ele não... O árbitro, eu não estou dizendo que o árbitro é mal intencionado, eu estou dizendo que é ruim, muito ruim. O que eu estou dizendo é o seguinte: o poder de bastidor hoje que o Palmeiras tem, que o Flamengo tem, que o Corinthians tem um pouco menos e que o São Paulo teve hoje, a diferença é abissal. Se fosse no Allianz Parque, esse mesmo árbitro teria dado pênalti e expulsado o jogador. Vamos esquentar o debate? Vamos esquentar o debate? Chile, então coloca, ou seja, Palmeiras, São Paulo fez 2-0. Primeiro tempo. Né? Primeiro tempo. Ainda estava 2-0. Vamos comentar primeiro os gols, depois entra no lance polêmico. Pode ser? Vamos já nessa polêmica e depois a gente vai gol a gol. Pode ser, jogador? Beleza? Para não perder esse fio, já que estão falando de arbitragem aí. Então vamos direto, porque estava 2-0 o São Paulo. Depois a gente vê os gols. Eu quero, obviamente, ouvir o Miller, como ex-atleta, sempre foi assim. O Paulo Sérgio, né? E a nossa bancada. Nos lances, as falhas, a bola, o campo. Mas ficou assim. Há uma reclamação generalizada de um pênalti não marcado. Pênalti não marcado a favor do São Paulo. Roda o lance pra gente, Chile. Roda o lance pra gente. É o lance do Alan no Tapia. É isso? Tá louco.
Peraí. Tá doido, hein? Ô Loebli, o que dá pra falar desse lance aí? E o Ramon Abate-Abel, na imagem aberta, ele tá em cima do lance. Esse que é o detalhe do lance. Primeiro, o que dá pra falar é que é muito pênalti. Não é um pênalti nota 5,5, é muito pênalti. Só que tem uma questão, e aí que nós estamos discutindo isso aí, inclusive falamos aqui semana passada. O VAR, nós acostumamos tanto o VAR entrar em todos os lances interpretativos, e por incrível que pareça, quando o árbitro está de frente, sem ninguém encobrindo a visão dele, que é o VAR caso. não tem que entrar. Entendeu? Quem apita o jogo é o árbitro de campo. Ele está com a imagem clara, ele achou que não foi pênalti. Para mim é um pênalti claríssimo, incontestável. Mas tem, gente, alguém em sã consciência tem como entender que isso não é pênalti. Até minha saudosa mamãe, que a São Paulino não está mais aqui, ela cravaria, Nacal, pênalti claríssimo. Como é que pode não dar um pênalti desse, gente? Mas, Lueber, bom, pra mim foi muito pênalti. Agora, será que o pensamento do árbitro... Não, a bola já estava muito longe, aí veio o cara... Eu sei qual foi o pensamento do árbitro, eu vou falar daqui a pouco. Qual foi o pensamento do árbitro? Isso aí, ó. Eu vou falar qual foi o Não pensamento. pode falar pra ele, ô doidão, ô cracudo, o cara derrubou o cara dentro da área, vai lá ver. Pelo protocolo de VAR não pode. Mas, gente, aqui nós acostumamos no Brasil com um VAR que não é o VAR. O Marlon então o pênalti marcado pro Grêmio ontem já teve é uma isso. vergonha. O Marlon deu uma declaração depois do jogo que não foi um desabafo, foi um pedido de socorro. Ele pediu pro Brasil ter o VAR, que é o VAR da Europa, onde o VAR não entra em lances interpretativos e não entra onde o VAR tem a visão. Quer dizer que no protocolo o VAR não poderia intervir aí? Eu acho que não. Não? Você pode ler o protocolo de VAR só em lance fora do campo visual do árbitro. Você pode discutir Mas se o ele protocolo... faz essa intervenção 1000 vezes por rodada. porque é que tá errado. É que Mil vezes você por rodada. Porque pode tá errado. discutir se o protocolo do VAR é certo ou errado. Eu acho que é uma porcaria. Mas não tem o padrão, então. Porque todo jogo fazem... Mas o protocolo foi cumprido, entendeu? Esse é o detalhe. Eu quero ouvir o Abel falando, porque o Abel, toda vez que tem por muito menos, você em casa sabe. Imagina se fosse o contrário. Imagina se fosse o contrário. É isso aí. Ele fazia coletiva de escopeta, atirando em todo mundo. Como é que é? Ele fazia coletiva com um fuzil na mão. O Abel, vocês conhecem. Isso aí é uma verdade, pessoal. Se fosse a favor do Palmeiras esse pênalti não tivesse sido dado, Abel Ferreira tinha enlouquecido aí na coletiva, né? Mas ele simplesmente teve a cara de pau de vir e dizer que o cara, que não foi pênalti, na opinião dele não foi pênalti. Pessoal, primeiro que não é a opinião, é a regra, Abel. O cara derrubou o jogador do São Paulo dentro da área, né? Não porque ele não estava disputando a bola, ele estava correndo atrás da bola. Mas ele teve a cara de pau. Depois dessa daí, pessoal, acho que as declarações de Abel Ferreira têm que ser ignoradas. Porque ele teve a oportunidade de ser realista, né? É de realmente bater no peito, eu sou um europeu, sou realista. Foi pênalti, mas não. Ele prefere passar o pano, né? Como muitos, né? Preferem passar o pano e dizer que não foi pênalti. Aí a gente fica sem entender, né? E os palmeirenses, hein? Conhecem. E aí, obviamente, depois de um pênalti desse não marcado, todo mundo quer saber o que o Abel tá falando. Que o Crespo tá falando. A discussão vai continuar. E o Loebli traz esclarecedoramente uma situação que é um protocolo, mas não é respeitado, bem lembrou o Barolo, que o VAR não poderia chamar, e o VAR às vezes interfere em outras coisas, né? E não interferiu nessa, e eu vou querer saber depois da mesa, se esse pênalti fosse marcado, o gol convertido, a história poderia ser outra, aí é bola, aí é campo, aí é bola. Mas vamos ouvir Abel Ferreira, primeiro põe o lance. Tá? Põe o lance só para ilustrar, o Abel vai falar sobre esse lance. Ou tá querendo explicar que o macaco não gosta de banana? Olha, Garrafa, acho que a entrevista de um treinador, cada um, ele vai falar a sua conveniência, vai respaldar o seu lado. E eu não discordo disso, não. Eu acho que tá tudo certo. Mas num lance desse, Miller, escancarado... Agora, um lance desse aí, o árbitro, na cara do árbitro, pelo amor de Deus, o árbitro não dá um... Eu acho que nem... Ele tem que esquecer. Tá em cima do lance, olha lá, em cima do... E ele faz com a mão assim, ó, não foi nada. Como que não foi nada? Um pênalti escandaloso desse. É daí pro 40 DP. Qual é o DP? O árbitro precisa de protocolo para apitar um pênalti desse? Você imagina se fosse o
pro Abel ali. Então, Não, ele é loucura. Ele ia entrar em campo. Que ele falou que o Alan não estava disputando a bola, Lebelin. Tem alguma coisa a ver? O Abel precisa ler a regra 12, né? Uma pena que um treinador do nível do Abel não conheça a regra, porque ele não conhece. Ele sabe. Desculpe te interromper, mas você lembra que acho que na semana retrasada o Abel disse assim, exatamente. Não acreditem, olha, abre aspas para Abel Ferreira uns 15 dias. Não acreditem em tudo que eu falo. Eu vou colocar o que você disse lá atrás nessa sua resposta, para amenizar. Pois mas não. só uma personagem, ele falou, né? Eu sou um personagem. Mas só uma coisa, ele falou nessa resposta que ele não tinha visto o lance na televisão, ele só viu lá do banco ao vivo, que ele, pelo que ele viu do banco, foi aquilo. Então, quando é a favor do tudo que ele Palmeiras, vê do banco, ele chia. Tudo que ele vê do banco, ele chia. Hoje ele não chiou. Mas no banco dele tem uma televisão. Mentira, Alex. É mentira. eu não lembro. Uma televisãozinha no banco. Exatamente. mas nessa hora ele não estava olhando. Eu não lembro. Barolo, eu não lembro. Alex, eu não lembro qual era o humorista, não sei se era o Chico Anísio, eu não lembro. Que tinha um quadro que ele falava assim, né? A discussão ia rolando e tal, aí ele olhava assim pra pessoa e falava: e você acreditou? Ah, ele não viu. Ele só vê quando é a favor do Palmeiras. Sim. Não é? Agora, Gafa, o Luciano tá com a bola sozinho. Põe o lance. Limpa, de frente pro gol. Por que não chuta pro gol? Ele não tem pé direito. Transferiu a responsabilidade, faz o gol, meu. Não tem perna direita. Gente, pelo que tava sendo o jogo, se esse pênalti é marcado e convertido, a história é outra. Tava 2-0 pro São Paulo. 2-0, 6 minutos. A história é outra. Claro, muda totalmente o jogo. 6 minutos do segundo tempo. 6 do segundo tempo. Ou seja, a arbitragem interferiu, não tem como não dizer, né? Mas não vai falar do que o Abel falou também? Vamos? Vamos lá? Lógico, Tem que mostrar tudo. Ele tá falando se fizesse 3-0 ali, acabava o jogo. Seria ou não seria outro? Ele falou do pisão do Gustavo Gomes, do empurrão no gol. Ele falou do Gustavo Gomes? Não, só falou do Bobadilha. Aí então, é antes do lance do Bobadilha, vamos pro outro lado. O chileno tá me falando aqui. Garrafa, vamos pro outro lado. Vamos. Hernan Crespo, né? Sempre sereno, moderado. Sempre sereno, moderado. Fala português, né? Quando ele tá calmo. Fala português quando tá calmo. Hoje preferiu falar em espanhol. Sobre a arbitragem. Sobre esse lance. Põe o lance, Chile. Põe o lance na tela. Porque isso é absurdo. É absurdo o que aconteceu no estádio do Morumbi. Repito, minha saudosa mãezinha, Dona Hélida, onde ela está, ela falou: pênalti. Põe o lance. Põe o lance que eu quero que o Crespo comente sobre o lance do pênalti. Por gentileza, chileno. A Buffon colheu todos os depoimentos e nós estamos mostrando para vocês. Isso vai adiantar alguma coisa? Isso representa o quê? Bom, primeiro que o São Paulo deu uma informação equivocada também, né? Primeiro, eu vou falar, não sabe, não fala. Os árbitros são punidos. Os árbitros são afastados. Os árbitros vão para o tribunal. Por que não se torna público? Porque depois o árbitro não consegue voltar. Então, se um jogo desse, eu só afastaram o Noébrio em 10 jogos, eu fui afastado várias vezes, por causa da arbitragem de São Paulo e Palmeiras. Como é que eu volto depois para ficar no jogo do Corinthians? Fosse você o homem que decidiria a punição pelo Ramon Abate Abel, quantos jogos ele deveria ficar de fora depois desse escândalo? É difícil falar assim de imediato. Você não deve ficar em cima do muro. Não, eu preciso avaliar a arbitragem como um todo. Você avalia a parte técnica, a parte disciplinar e a parte a técnica disciplinar e a parte física. Então você faz toda uma avaliação, não se avalia a arbitragem, marcou um pênalti que não foi ou não marcou um pênalti que foi, senão fica muito simplista. Tá. Você avalia todo um processo. Ele mudou o resultado do jogo. É para todo mundo, tá? Vou contar, não devia contar aqui, mas vou contar. Antes do jogo do Combinação, o Corinthians jogou contra quem? Corinthians Internacional e outro Flamengo. Flamengo. Nos 2 jogos, você sabe disso que eu te contei, a diretoria do Corinthians entrou em contato comigo. Depois dos jogos, queria avaliação técnica para falar com a CBF. Tá certo? Mesma coisa fez o RB. Como é que a gente faz? Gente, é com todo mundo. O problema é que os clubes só pensam em se manifestar quando afetam eles próprios. É isso. Barolo, adianta essa reclamação? Isso vai adiantar? É para jogar pra galera? Nunca adiantou, pô. Garrafa, teve um jogo, o penúltimo jogo do São Paulo contra o Palmeiras no Morumbi, que o São Paulo foi prejudicado também. O blogueirinho foi depois do jogo, esbravejando, gritando, que era um absurdo, o São Paulo tinha sido prejudicado. Foi de novo na semifinal, no Allianz Parque, aquela vergonha, e foi hoje de novo. O que eu falo, pra mim, o que funciona... Pessoal, a mídia paulista aí reconhecendo, né, que realmente o São Paulo foi prejudicado e que o Palmeiras foi o favorecido, né? Mas não é de hoje que o Palmeiras vem sendo favorecido, pessoal. Isso aí,
Acho que a gente já sabe bastante tempo que o Palmeiras é um dos grandes favorecidos do futebol brasileiro. É um dos grandes favorecidos do futebol brasileiro, né? Não é de hoje. Esse mesmo juiz deu um pênalti escandaloso, né? Sei que muitos vão dizer, é muita coincidência. Pois é. Tem um pênalti escandaloso em cima do Fortaleza, né? Mas quem se foi prejudicado? O Flamengo, né? O Flamengo, pra você ter noção. O cara quase quebra a perna do jogador do São Paulo, não foi expulso. 10 minutos de jogo, o jogador do Flamengo levanta a perna, o jogador é expulso. São critérios que realmente eu tenho que concordar. A CBF tem que vir a público. A CBF tem que vir a público e explicar por que isso acontece. Por que isso está acontecendo, né? Inclusive o José Bolt soltou o verbo, né? Torcedor do São Paulo aí revoltado e revoltado com razão. O torcedor do São Paulo está revoltado e revoltado com razão. Não tem muito o que discutir. O que aconteceu foi uma vergonha. Simplesmente isso. E o Campeonato Brasileiro começa a ficar manchado, né? Começa a ficar de uma forma aí que é como muitos estão dizendo aí, né? Não passa transparência, pessoal. Não, porque o futebol brasileiro não é vendido para a Europa. E qual é o futebol europeu que vai querer transmitir um campeonato desse jeito, pessoal? Porque no final só se vê o resultado, né? Palmeiras, campeão brasileiro, ok. Mas como foi? Como foi que o Palmeiras ganhou? Como foi a forma que o Palmeiras ganhou? Ganhou por mérito? Ganhou jogando muita bola? Eu acho que não, né? Do jeito que a gente tá vendo aí, pior que o Palmeiras vai ser campeão. O Palmeiras vai ser campeão, né? Daqui a 3 rodadas, ninguém... E outra coisa, passou despercebido, né? O lance do gol do Bahia, teve uma falta em cima do jogador do Flamengo que a mídia não fala, né? Como eu digo, daqui a 3 rodadas, ninguém tá falando mais disso. Tá falando que o Flamengo foi favorecido. Vocês notem o que eu tô dizendo. Daqui a 3 rodadas, muitos vão estar dizendo aí que o Flamengo foi favorecido, que o Flamengo isso, que o Flamengo aquilo, né? Como é de praxe, né? Como é de praxe o Flamengo sempre ser citado como é o clube a ser favorecido, né? Quando na verdade é o contrário, né? Quando na verdade é o contrário, né? O Flamengo perdeu seu jogo para o Bahia, uma expulsão que para mim foi injusta, um gol que foi falta do jogador do Bahia, que a mídia não fala, né? A mídia sequer fala desse lance, a mídia sequer cita esse lance. E realmente eu concordo, ficou complicado para o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, nos modos que tá. No modo que tá, pessoal, vai ser difícil o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro. Parece que o Flamengo também já entendeu, né? Depois das declarações de José Boto, parece que o Flamengo realmente entendeu que vai ser complicado ele ganhar o Campeonato Brasileiro, né? E vai ser mesmo, viu, pessoal? Como muitos dizem, contra tudo e contra todos, né? E o pior não é isso. O pior é a galera achar que o Flamengo é o clube que é favorecido, né? Não porque o Flamengo é favorecido, o Flamengo é favorecido. Realmente eu tô vendo aí quem é favorecido, né? E Abel Ferreira, quando terminou o jogo, partiu pra cima do juiz. Eu não sei se vocês chegaram a ver isso, né? Quando terminou o jogo, Abel Ferreira partiu pra cima do juiz, né? Por quê? Porque o Palmeiras tinha sido prejudicado, né? Segundo ele, o Palmeiras foi prejudicado, né? É uma vergonha, né, pessoal? Na coletiva nem se fala. Na coletiva ele disse que não foi pênalti, né? Que não foi pênalti. Ele disse que o jogador estava muito distante, né? Estava muito distante dos jogadores do jogador que cometeu o pênalti, né? Ele disse que o jogador não estava próximo, né? Então aquilo não é pênalti. Aquilo não é pênalti. Será, pessoal? Será que aquilo não é pênalti? Um lance escandaloso daquele, será que não é pênalti? Pra mim é mais do que pênalti, né? Pra mim ficou vergonhoso. A verdade é essa. Ficou vergonhoso pra o árbitro, né? Aí a CBF, como sempre, né? Tem que vir a público, né? Tem que vir a público e tem que
afastar o árbitro. Mas e o erro? O erro, quem é que vai bancar agora o erro, né? Quem é que vai assumir como foi esse erro, né? E foi um erro grotesco, pessoal. O erro que aconteceu no jogo de ontem foi simplesmente grotesco, né? Assuma a liderança, Flamengo prejudicado, né? E eu sei que poucos vão falar. Daqui a 3, 4 rodadas, vocês vão ver a imprensa paulista dizendo aí que o Flamengo é sempre o time favorecido. Daqui o próximo jogo, Abel vai estar ali na beira do campo, reclamando, dizendo que o Palmeiras é o time que sempre é prejudicado, que o Palmeiras é isso, que o Palmeiras é aquilo. Quando na verdade, a gente está vendo uma realidade totalmente diferente, né? Se tem um clube favorecido hoje, se chama o Palmeiras, né? Pois é, o Palmeiras, né? Aquele time que Leila Pereira adora vir a público, né? Escancarar, dizer o que é que passa, porque o Palmeiras isso, porque o Flamengo, atacando o Flamengo, né? É praxe, né? É Abel Ferreira de um lado, é Leila do outro, e no final quem é favorecida? O Palmeiras. No final, quem é favorecida? O Palmeiras. É uma pena, né? No mínimo uma pena, pessoal. Mas fazer o quê, né? Se o Flamengo quer ser campeão realmente brasileiro, ser contra tudo e contra todos. Eu acho que o Flamengo vai brigar, mas campeão eu já não acredito mais, pessoal. Depois disso aí que a gente acompanhou, depois de tudo que a gente tá vendo aí no futebol brasileiro, eu sou bem realista. Eu não acredito mais o Flamengo ser campeão brasileiro. Tomara que seja, né? Contra tudo e contra todos. Mas não acredito, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva no canal Fla News e até a próxima, pessoal.